A paz do Senhor para todos, a paz do Senhor para todos. Nós estamos começando com mais uma aula do curso A Batalha Espiritual na Sexualidade. É mais um curso que nós estamos lançando. Tenho certeza que vai te ajudar, tenho certeza que vai te abençoar, tenho certeza que você vai se identificar com muitas coisas. Já falamos algumas coisas na primeira aula, falamos sobre o padrão da sexualidade no Gan Eden. Hoje nós vamos falar sobre, na realidade, identificando os demônios, olha só, identificando os demônios sexuais. É muito importante porque nós vamos falar aí de assuntos, deixa eu só dar uma melhorada na câmera aqui, nós vamos falar de assuntos aí importantíssimos para a vida de uma pessoa na área sexual. Hoje as pessoas enfrentam problemas e dificuldades nessa área de uma maneira avassaladora. Eu gostaria de ler um texto sagrado, primeiro livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz assim: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores, herdarão o reino de Deus. O que Shaul Rachali, o apóstolo Paulo, está dizendo é que esse tipo de pessoa não fará parte do Olam Rabá, do mundo vindouro, do mundo que está por vir. Eu quero falar hoje com você, pela permissão do Senhor Espírito Santo, sobre identificando os demônios sexuais. Eu falei na aula passada sobre o padrão da sexualidade no Gan Eden, padrão de pessoa humana. Falei do padrão, na realidade, de tempo, de lugar, de modo, de jeito, de instrumentalidade, de virgindade. Tudo isso aí nós comentamos com você. Eu quero falar mais algumas coisas hoje, pela permissão do Senhor Espírito Santo. Um breve histórico sobre os demônios sexuais. Ao longo da história, em todo o mundo, muitas pessoas relataram contato sexual com todos os tipos de seres sobrenaturais. Como resultado, a sociedade surgiu com uma série de criaturas místicas, 10 dos quais vocês verão abaixo. Eu vou falar aqui algumas, tá? Existe aí um demônio na área sexual chamado Pobobawa. Pobobawa é um demônio, ele significa asa de morcego em português. Dizem ser uma grande criatura com a aparência de um morcego, com um olho e um pênis muito grande. Existe uma crença lendária que conta que eles perseguem os homens e as mulheres de Zanzibar, na África, e as ilhas vizinhas. Deixa eu falar, esse demônio é um demônio, Pobawa, ele é um demônio que na realidade ele persegue as pessoas na área sexual. Aliás, nos dias de hoje, muita gente é perseguida nessa área. Quem sabe eu estou falando com pessoas através dessa aula. Estamos na segunda aula do curso A Batalha Espiritual na Sexualidade, a aula identificando os demônios sexuais. Esse demônio, Pobobawa, ele se identifica porque você é uma pessoa muito perseguida na área sexual. Ele é um demônio mutante, muitas vezes assumindo a forma de um ser humano ou um animal, ou seja, ele se transfigura. Esse demônio, essa entidade demoníaca, ela tem um poder de transfiguração, pode se transfigurar em um animal ou pode se transformar em um humano, e aí se transfigura segundo, na realidade, a versão que o demônio achar melhor e que possa seduzir a pessoa na qual ele quer ter e manter o ato sexual. Existe também esse demônio, ele além de ser mutante, transfigurativo, esse demônio chamado Pobobawa, ele também faz visitações noturnas, ou seja, ele age, opera sexualmente na vida das pessoas à noite. Ele costuma visitar famílias à noite e não discrimina os homens, mulheres ou crianças, muitas vezes tendo relação anais com uma família inteira antes de ir embora. Pastor, isso é possível? É. Muita gente, escute isso que eu estou falando para você, muitas pessoas já tiveram problemas de terem tido ato sexual
com entidades. Eu vou falar mais isso lá na frente, vai ter uma aula que a gente vai falar só sobre isso, sobre sexualidade com demônios. Mas aqui, como é um demônio que existe, e a gente está falando os nomes desses demônios, e eu estou mostrando para você, você tem que entender. Mas tem demônio que ele realmente visita as pessoas na madrugada, de noite. Ele tem atos sexuais com essas pessoas. No caso aqui, esse demônio ele mantém atos sexuais anal, que é uma perversão sexual. Então, é um demônio, na realidade, que nós podemos dizer assim, pedófilo, porque ele também mantém um ato sexual com crianças, tá? Pastor, existe demônio pedófilo? Tem demônio de tudo, filho. Tem entidade para tudo. Você tem que entender que os Shedins, eles são seres de impureza. Tem dois tipos de demônios. Existem os espíritos imundos e os espíritos malignos. Espírito maligno é uma coisa, espírito imundo é outra. Espírito imundo, ele vai trafegar nessa área de pecado sexual. Você precisa entender, existe, tá? E tem casos de famílias inteiras que tiveram ato sexual com essas entidades. Muitas vezes a família ela também já tem um legado de feitiçaria, ela já tem uma legalidade muito grande, muito profunda nessa área. As vítimas são avisadas por Pobobawa para contar aos outros sobre o ataque ou o risco dele voltar. Então, ele fala, ele se revela para a família e diz assim, olha, conte para as pessoas porque eu vou voltar. Pobobawa apareceu pela primeira vez na ilha de Pemba em 1965 e os avistamentos foram relatados recentemente em 2007. As pessoas se calaram porque foi uma coisa muito forte, grotesca. Alguns dizem que é um espírito irado, criado por um sheik para se vingar de seus vizinhos. Em 2007, o pesquisador Benjamin Radford investigou Pobobawa e descobriu que suas raízes estão no islamismo, a religião dominante da região. A maneira em que é falado que Pobobawa tem relações anais com as suas vítimas também pode ter algo a ver com o fato de que a homossexualidade ainda é ilegal em Zanzibar. Então, olha só. Essa entidade, na realidade, por ter a homossexualidade ilegal naquele país, ele quando visita essas pessoas, ele tem ato sexual anal, que é uma coisa pervertida, é um sexo grotesco e podemos dizer demoníaco. Então essa entidade, esse demônio, ele age assim, esse demônio existe, esse demônio é real, pessoas que infelizmente foram estupradas por esse demônio também, podemos dizer assim, fizeram relatos depois de muitos anos, porque por constrangimento, por incredulidade das pessoas, não podia relatar, e hoje elas relataram esses casos, e isso aconteceu. Eu quero explicar isso de uma maneira melhor, eu quero comentar com vocês sobre esses demônios sexuais. Depois, lá na frente, a gente vai ter uma aula que a gente vai falar muito sobre isso. Existe um outro demônio também, mas vamos voltar aqui, peraí. Se você já recebeu uma visitação noturna, nessa visitação noturna demoníaca, que foi na área sexual, você foi violentado sexualmente, você sabe que você foi, e você foi violentado de uma maneira em que você sabe que foi um sexo anal, a grande tendência de você ter sido abusado sexualmente por essa entidade, tá? Você tem que ficar ciente disso, e isso aí também, quando esse demônio ele faz isso, essas pessoas elas começam a ter problemas terríveis na área sexual, porque ali se abre uma porta para ele continuar agindo, mas já existia, a gente que trabalha nessa área de libertação, a gente sabe que já existia uma área, né, uma legalidade, na verdade, nessa área sexual. Existe um outro demônio sexual chamado Trauco Fiura. Aliás, deixa eu só me arrumar aqui, rapidinho, peraí. Existe aí um demônio, deixa eu arrumar aqui que ele tá balançando demais. Vamos lá. Existe aí um demônio sexual chamado Trauco Fiura, tá? Esse demônio, na realidade, tem algumas coisas que até se chama Trauco. Fique muito atento, porque Trauco tem a ver também com demônio sexual. Fiura, Chiloé, uma ilha do sul do Chile,
é o dito ser o lar do Trauco, um anão sexual, mente potente com o poder paralisador de paralisar as mulheres com um olhar antes de ter relações sexuais com ela. Olha só, o Trauco é descrito como sendo feio, muitas vezes usa um chapéu e terno. Seus pés são pequenos e ele se comunica através de uma série de grunhidos. Escute só. Então esse demônio sexual chamado Trauco, ele na realidade é um anão, só que um anão sexualmente potente, ou seja, ele tem uma genitália grande e ele também tem uma potência sexual. E que tem o poder de paralisar as mulheres aí com um olhar. Ele paralisa as mulheres com um olhar. Ele olha para aquela mulher e a paralisa antes de ter relações sexuais com essa mulher, ou com, no caso, geralmente é a mulher. O Trauco é descrito como sendo feio. Então é um anão feio, mas que é potente sexualmente. Ele usa um chapéu e ele usa terno. Seus pés são pequenos e ele também se comunica através de... Eu conheço uma irmã que já falou para mim, ela tem visão aberta e ela já falou para mim, pastor, sempre vem sim esse demônio Trauco, ele vem me querer me seduzir, ele é um anão, do jeito que tá falando aqui. Então é realidade, isso existe, tá? Tem pessoas que são assediadas sexualmente por esse demônio chamado Trauco. E ele é um demônio de sedução. O poder de sedução do Trauco. Alguns relatórios afirmam que o Trauco não precisa nem ter relações sexuais com as suas vítimas, que ele pode ter relações sexuais apenas com o seu olhar. Muitas vezes, quando uma mulher solteira em Chiloé, caso lá de Chile, engravida, assumem que o Trauco é o pai. Nesses casos, as mulheres são consideradas inocentes devido ao fato do Trauco ser irresistível para as mulheres. Olha só. Mas é um demônio que age aí, sim. Ele age com uma sedução muito grande, tem muitas pessoas que caem nisso. Aí talvez você pode falar assim, pastor, isso é loucura. Não é. É que nós estamos aqui, mas existem algumas culturas que isso é tão forte e é tão real que em determinadas culturas parece loucura. Se você for para a África, você vai entender que lá tem mulher que tem marido espiritual. E isso aí é algo que acontece muito naquele lugar. E aqui no Brasil também, tem alguns casos, sim, tem muitos casos de pessoas que têm isso, tá? Existe também a esposa de Trauco. A esposa de Trauco é La Fiura, dizem ser uma anã grotescamente feia, com a habilidade de lançar um feitiço, doença, contra qualquer um que rejeite os avanços sexuais dela. Ou seja, se um homem rejeitar a sua sedução, ela lança aí, na realidade, uma maldição, vamos dizer assim, sexual na vida daquela pessoa, na área sexual ou em outra qualquer área. Sua respiração é tão suja que pode provocar fisicamente uma cicatriz em animais e humanos e deformá-los. Apesar de sua aparência, ela geralmente é irresistível para homens, e depois de ter relações com eles, ela os leva à loucura. Ou seja, é um demônio na realidade de sedução, tá? E que tem em que alguns homens não conseguem resistir. E também ela é potente sexualmente. Tem homens que quando tem ato sexual com essa entidade, com esse demônio, eles ficam aí fascinados. Isso é real, isso acontece e é demoníaco, é maligno, tá? E tem gente que é tão perturbada que acha e que defende isso, defende o ato sexual com entidades, com demônios. Existe um outro demônio sexual, e é interessante que aqui a gente está falando agora tipo de demônios parceiros, né? Trauco e La Fiura, e agora o demônio sexual Sucubis e Incubus. Provavelmente o mais conhecido demônio do sexo, é verdade. É um dos mais conhecidos demônios do sexo mesmo, tá? Vamos lá para você entender um pouquinho. Eu só estou passando aqui, irmãos, porque eu estou lendo na apostila e ao mesmo tempo a gente está ministrando a aula. Aleluia, sinto a presença do Senhor. Você precisa entender um pouquinho mais de história sexual, sobre essas questões, para você saber com quem você está lutando. Provavelmente o mais conhecido demônio do sexo, a sedução da Sucubus.
A sucubus é um demônio feminino. Então guarda isso. Sucubus é uma entidade, é um demônio feminino que assume a forma de uma sedutora atraente para seduzir os homens. Eu conheço muitas pessoas que à noite dizem assim, pastor, eu tive um sonho com uma mulher e ela estava sem sutiã, ela estava com os seios à mostra, seios fartos, lindos, ela estava num corpo escultural, um corpo exuberante, e ela ficou me atraindo. E no sonho é complicado, porque a pessoa acha que é um sonho só, e ela acaba ali caindo naquele laço de sedução com aquela entidade. Muitas vezes tem muitas pessoas que já tiveram sexualidade com demônios no seu sono, nos seus sonhos, achando que aquilo era somente um sonho, e na realidade não é. Acredita-se geralmente que a lenda sucubus surgiu como um resultado da preocupação medieval com o pecado, especialmente os pecados sexuais das mulheres. Então, sucubus é um demônio feminino que seduz homens para ter relação sexual, e é um demônio assim que se apresenta para o homem de uma maneira sedutora. É uma mulher linda, é uma mulher com corpo escultural, é uma mulher com um corpo, na realidade, irresistível, e muitos homens acabam, na realidade, sendo atraídos aí por essa mulher. Eu estou falando aqui em sonho, mas pode ser também, porque tem gente que tem visão aberta, enxerga, e muitas vezes esses demônios podem também, de alguma forma, se materializar, e essas pessoas podem ter um encontro, na realidade, um contato, vamos dizer assim, colocando essa palavra de uma maneira melhor, um contato espiritual com essas entidades, e ali o homem ser seduzido por essa entidade, ser, na verdade, ser atraído por esse sucubus, e ali ter ato sexual com essa entidade, porque ela trabalha no que o homem mais é atraído, que é o olhar. O homem é atraído pelo que vê. Então, quando ela se personifica, essa entidade se personifica em uma mulher exuberante, uma mulher escultural, uma mulher bela, linda, isso aí acaba atraindo aquele homem, que muitas vezes também já tem aí um caráter deformado, tá? Existe também o demônios incubus. Incubus. Existe o sucubus, demônio feminino, na área sexual. Existe o incubus, demônio masculino, na área sexual. A versão masculina do sucubus é o incubus. Como sua versão feminina, o incubus drena a força e a energia vital de suas vítimas. Ao contrário da sucubus, o incubus engravida suas vítimas com um outro incubus. A vítima, então, aceita a gravidez, mas quando ela dá à luz, o bebê parece estar morto. Ele não tem pulso e também não respira. Olha só. Eita Jesus. Vou falar de algumas coisas. Tem gente que vai falar que eu estou polemizando, que eu estou falando heresia, mas eu estou falando dentro do que a gente pega de casos, tá? Eu estou falando de gabinete pastoral, a gente está falando de situações que a gente vê por aí, e as pessoas, na realidade, elas não buscam, elas não entendem e ainda querem debater. Mas a realidade é esse demônio incubus, que é o demônio da versão masculina de sucubus, ele na realidade drena a força e a energia vital das pessoas, somente das mulheres. No caso aí, ele faz isso, ele drena a força e a energia. É por isso que tem mulher que acorda, ela acorda mal, ela acorda cansada por causa, na realidade, dessa questão. E o que esse demônio faz? Ele tem ato sexual com a mulher, ele mantém um ato sexual com a mulher, e a mulher engravida. Pastor, mas como isso é possível? Na realidade, você precisa entender que isso acontecia antigamente. Se você for ler, escute isso. Lá em Gênesis 6, a Bíblia diz que os filhos de Deus tiveram ato sexual com as filhas dos homens, e dali surgiram outros seres, gigantes, homens de renome. E isso, na realidade, é existencial. As pessoas falam assim, Jesus falou que na realidade não tem como, tá? Não, Jesus falou que não se casa com um demônio, com um anjo caído. Se casar é uma coisa, agora ato sexual é outra, até porque, deixa eu falar algo para você entender. Eu não sei se você já viu uma pessoa quando ela está perturbada, ela está endemoniada, ou uma pessoa que trabalha para as entidades, quando ela faz algo que ela não deveria fazer, aquela entidade bate na pessoa. E a pessoa sente na pele, ela fica marcada, ela fica, muitas vezes,
acabada, porque aquela entidade que é espiritual, ela na realidade bate naquela pessoa, aquela pessoa sente na sua matéria. Escute isso. Por isso que o ato sexual com uma entidade como essa, no caso do incubus, é um ser espiritual que tem relação sexual com um ser material, orgânico, mas que a pessoa, no caso, que é a mulher aí, ela sente na sua matéria, no seu mundo orgânico, na sua fisiologia, na sua biologia, no seu corpo. Então, esse demônio, segundo os pesquisadores, ele engravida as suas vítimas. Então a vítima aceita a gravidez, mas aí quando a criança nasce, ela nasce morta, ela não tem pulso e também não respira. Então com cerca de 7 anos de idade, a criança parecerá se comportar normalmente, mas geralmente é muito atraente e inteligente. Aí no caso, quando a criança nasce, em alguns casos, a criança ela é muito inteligente, ela é muito atraente, ela vai ter problemas também na área sexual, porque o fruto, ela é fruto aí de algo maligno, tá? E eu quero depois traçar isso de uma maneira mais detalhada e profunda. Vamos lá. O demônio sexual Boto encantado. Boto, para quem não sabe, é um demônio do folclore brasileiro, da mitologia brasileira. No Brasil, nas florestas tropicais da bacia amazônica, acredita-se que o Boto ele tem poderes. Olha isso. Ele pode se transformar em um homem muito charmoso e bonito chamado Encantado. Se lembra do desenho Encantado, né, do Shrek? A Encantada. Pensa nisso. O demônio sexual Boto, então, ele tem poderes. E esse poder é o poder do encantamento. E olha, eu vou falar para você, tem pessoas que são, na realidade, possessas por esse demônio. E encantam outras pessoas, mas quando tem um ato sexual, no fundo está tendo um ato sexual com aquela entidade, porque a entidade está usando aquela pessoa para ter relação sexual com aquela outra pessoa. É uma entidade que demonstra charme, beleza e encanta a pessoa. É um espírito de encantamento muito grande. Hoje em dia as pessoas, muita gente, muitas mulheres, muitos homens com espírito de encantamento, principalmente no nosso país, no Brasil. Isso é muito grave, tá? É um demônio sexual também. Ele levaria as mulheres para o rio e retomava a forma de golfinho após seduzi-las. Ah, pastor, é mitologia. Irmão, deixa eu falar algo para você. Toda mitologia tem um fundo de verdade. É igual a palavra Emet. A palavra Emet em hebraico significa verdade. Ela se escreve com a primeira letra, com a do meio e com a última do alfabeto hebraico. Porque verdade tem que ser no início, no meio e no fim. Mas toda religião, toda seita, ela tem um fundo de verdade. No satanismo existe verdade, porque eles creem em quem? Quem o satanismo crê? O satanismo crê em Ra-Satã, e nós também cremos, então é um fundo de verdade. Então você precisa entender que, apesar de ser chamado de mitologia, existe um fundo de verdade. Mulheres jovens da região desconfiavam de qualquer homem usando um chapéu, porque, segundo a lenda, encantado sempre usava um chapéu para cobrir o seu rosto. Em muitas partes do Brasil é considerado uma sorte matar golfinhos. Se você matar um, ou em alguns casos, basta olhar nos olhos deles, fala que você vai sofrer pesadelos para o resto da vida. Tá. Existe um outro demônio também chamado, um demônio sexual chamado Lilith. Esse daqui também é um dos demônios muito conhecidos. Eu tenho um outro curso que eu dou de batalha espiritual. Ainda não vou colocar ele para as pessoas assistirem, mas futuramente eu vou colocar, que a gente vai falar muito sobre o principado chamado Lilith. O folclore judaico fala de Lilu, um demônio que visita as mulheres enquanto elas dormem. Sua versão feminina é Lilim. Esses demônios eram um pesadelo para as mães, porque eles eram conhecidos por sequestrar crianças. Lilith visitava os homens durante a noite para garantir a continuação da sua raça demoníaca. Lilith também é um demônio que é chamado de terror noturno. Isso está escrito lá no Salmo 91, que Deus
afastará o espanto noturno. Quando a Bíblia diz ali espanto noturno, está falando de Lilith. É um demônio de pesadelos, que traz pesadelos na vida dos homens, das crianças. Então, se você tem um filho que está tendo um problema de pesadelo, de espanto noturno, você tem que começar a lutar contra esse principado chamado Lilith. Mas também, Lilith é uma entidade que trabalha na área sexual. E trabalha na área sexual nos sonhos da pessoa à noite. Visita os homens. Olha só. Visita, 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 visita. Mantém relação sexual com aqueles homens. De uma maneira grotesca, de uma maneira maligna mesmo. Assim, coisa ruim mesmo, tá? E esse demônio é real. Ele existe mesmo. Posso te falar, porque a gente também trata com situações. E outra também, a gente que trabalha nessa área também, eles muitas vezes vêm, nos visitam, e a gente está sempre guerreando, porque eles querem seduzir, tentar os seres humanos, eles assediam as pessoas na área sexual, e se você não tem entendimento, se você não sabe lutar, guerrear, você acaba caindo. Vamos lá? Um outro demônio aqui, é o demônio chamado Orang Minyak. Essa entidade sexual, chamada Orang Minyak, na década de 1960, um grande número de jovens mulheres foram estupradas em várias cidades da Malásia. Olha só, estupro. O atacante foi descrito como um homem nu, coberto da cabeça aos pés com óleo. Alguns disseram que Orang Minyak poderia aparecer invisível para não virgens. Pânico em massa se seguiu e muitas mulheres jovens da região começaram a usar roupas masculinas e suadas de modo que o Minyak Orang as confundisse com o sexo masculino e fosse embora. Veja só, era na realidade uma entidade aí que acabava violentando sexualmente as mulheres, né? E também andava desculpa que eu tô falando meio feio, porque tocar minha garganta aqui, mas vamos lá. Então essa entidade ela acabava fazendo isso. Aí o que aconteceu? As mulheres ficaram com tanto pânico, começaram a andar com roupas masculinas, porque no fundo também já era essa entidade querendo promover a mudança de gênero, a transgeneralidade. E as pessoas têm que entender isso. O adversário ele não brinca, ele está trabalhando. Você precisa entender como que o adversário quer agir. Alguns especulam que Minyak Orang foi de fato um criminoso humano normal, que se cobriu com óleo para camuflar-se contra a noite e para ficar escorregadio, especialmente quando tentassem pegá-lo. Isso aqui é mais uma característica, tá? Existe também o demônio sexual aliens. Olha só. Isso aqui são alguns, eu estou falando identificando, tá? Alguns demônios. Há inúmeros casos de abduções alienígenas, demônios sexuais disfarçados. Essas abduções, na verdade, existem mesmo, tá? As pessoas não têm ideia. E existem sim, mas as pessoas não sabem quem está por trás, como que é isso, como funciona. E eu não posso falar isso aqui, isso aí é um curso apocalíptico e a gente tem que tratar de outra forma. Muitos deles com conotações sexuais. Alguns relatórios sugerem o uso de uma sonda anal invasiva e outros falam de uma união sexual com aliens. Primeiro que o demônio ele pode se transfigurar e óbvio, um demônio que você nunca viu ele vai aparecer com alien dependendo da sua personificação, da sua transfiguração. Isso é fato. Isso é fato. Um demônio que você nunca viu, ele vai se personificar em alguma coisa ou em alguém, algum ser. E o que você não viu, você baixa, é um alien, é um alienígena. E de fato, demônios são alienígenas, eles não são daqui. É isso que você tem que entender. E segundo o relatório que algumas pessoas viveram de abduções sexuais alienígenas, elas declararam que esses demônios colocavam uma sonda anal invasiva e outros falavam que tinham ato sexual com eles. Esses aliens, eles tinham ato sexual. Eu assisti um filme chamado Skyline, que fala um pouquinho sobre isso, não é muito sobre isso, mas é interessante lá algumas conotações que eles falam sobre
seres alienígenas, que na verdade o filme é sobre alienígena. Depois, se você quer assistir, Skyline. Com 52 anos de idade, a cantora jazz Pamela Stone Brook alega ter tido relações sexuais regulares com um alienígena reptiliano de 6 metros de altura. Também existe aí os seres reptilianos. Isso aí é uma realidade. Só que as pessoas não entendem. Assim, eu não posso ficar falando muito sobre essas questões, porque eu preciso montar uma estrutura, construir um pensamento para você entender, porque se eu só falar, comentar sobre o assunto, você não vai entender. Eu precisava dar um estudo sobre isso. Mas essa mulher, ela declarou o seguinte: olha, eu tenho 52 anos de idade, eu sou cantora de jazz, mas eu tenho relações sexuais regulares com um reptiliano, que era uma criatura de 6 metros de altura. Meu primeiro, olha só o que as pessoas dizem, meu primeiro encontro sexual com o alien foi diferente de qualquer ato sexual que eu experimentei antes. Então, esses seres alienígenas, eles podem ter ato sexual com as pessoas de uma maneira que as pessoas nunca experimentaram aquilo. Então, muita gente acaba se fascinando e até gostando. Olha só, hoje existem muitas pessoas que elas acabam caindo na fornicação demoníaca. Elas têm atos sexuais, no caso do solteiro, com um demônio, com um alien, com um reptiliano, com um trauco, com uma Lilith. Tem gente que comete adultério, a gente vai falar isso lá na frente. Então essa pessoa aqui falou que o primeiro encontro sexual dela foi com um alien. Olha só, o primeiro encontro, ou seja, ela perdeu a virgindade com uma entidade, ou um demônio, que na realidade ela diz o seguinte: eu nunca tinha experimentado algo daquele jeito. É interessante, diferente de qualquer ato sexual que eu experimentei antes. Na verdade, ela não perdeu a virgindade, perdão. Ela teve um encontro, o primeiro encontro sexual foi diferente de todos os atos sexuais anteriores que ela teve. Perdão, eu falei de maneira errada. Foi tão intenso e agradável, é o que ela está narrando. E ele era muito maior do que a maioria dos homens. Eu me lembro exatamente como me senti quando o vi pela primeira vez. Então, essa entidade tinha uma genitália grande e ela teve um ato sexual com essa entidade e diz aqui que foi agradável. Aí pensa só, uma pessoa que escuta isso, uma mulher que ela é já depravada, uma mulher que já é carente, uma mulher que tem problemas nessa área, ela vai buscar isso aí. Isso é demoníaco, isso é maligno. A pessoa não sabe que ela está tendo ali fazendo uma aliança sexual demoníaca, um pacto sexual demoníaco. Acordei do meu sono e me encontrei fazendo amor com o que parecia ser um deus grego. É uma mulher que está falando o seguinte: olha, eu acordei e quando eu me deparei, eu estava tendo um ato sexual, fazendo amor, ela coloca aqui, com um deus grego. O demônio se personificou em um homem, devia ser um homem bonito, um homem de aparência, um homem de porte, de formosura, e ela achou, na verdade ela sabia, né? No começo eu achava que era um sonho, mas o sexo era muito intenso e eu me sentia muito à vontade com esse ser desconhecido. Quando eu abri meus olhos, ele tinha se transformado em um réptil com escamas e com pele de cobra. Olha isso. Foi então que eu percebi que estava fazendo amor com um ser que se mudava de forma, ou seja, ele se transfigurava. Eu estava assustada e o réptil sussurrou: nós sempre estivemos juntos, nós nos amamos. Olha só. Tem demônios, tem entidades. Gente, isso é real. Eu não estou falando aqui, eu estou falando de lendas, isso aqui são lendas em tese, tá? São que nós podemos falar aí de mitologia, mas isso é uma realidade, acontece mesmo. A gente também tem casos, a gente conhece pessoas, a gente trata de pessoas que tiveram problemas nessa área. Existem inúmeras histórias envolvendo amor entre alienígenas, demônios sexualmente disfarçados e humanos. Isso é real também. Muitos demônios, muitos aliens, eles na realidade possuem, as pessoas têm ato sexual com eles e acontece
e as pessoas, na realidade, elas precisam entender quem está por trás disso tudo, tá? E você precisa entender que isso é uma realidade. Muitas pessoas, eu estava vendo uma reportagem que as pessoas falam, uma pessoa fala assim, uma pessoa que é adepta do ato sexual com demônios, com entidades, ela disse o seguinte, olha, era tão bom quando a igreja não existia isso nas igrejas, porque a gente podia fazer sexo livremente com os demônios. E agora os demônios se transfiguram e tem gente que tem uma percepção maior a esses demônios. E é óbvio, o demônio ele também muitas vezes engana a pessoa e a pessoa ela acaba tendo um ato sexual com essas entidades. Isso acontece muito, tem muita gente que tem, tem muito marido que tem esposa espiritual, que é um demônio de versão feminina, e tem muita esposa que tem um esposo, um marido espiritual. Então, existe a esposa espiritual e existe o marido espiritual. O marido espiritual é aquele demônio que é casado com aquela mulher e mantém atos sexuais com ela. Olha só. A esposa espiritual é aquele demônio que a gente fala que é versão feminina, que tem ato sexual com aquele homem, né? E que é casado com aquele homem e mantém ato sexual com ele também. E como são seres espirituais, eles sabem tocar em áreas erogêneas do homem ou da mulher de um modo que nem o próprio homem conhece. Os seres humanos não conhecem. Então esses seres eles sabem como atingir um clímax do prazer muito mais do que o homem e a mulher. Eles proporcionam isso para essas pessoas e as pessoas acabam caindo nisso por ser uma realidade, mas acabam caindo nisso e estão fazendo ali uma aliança sexual com demônios. E isso lá na frente vai trazer problemas absurdos para essas pessoas, porque elas estão vendendo a sua alma para o diabo. E lá na frente eu vou dar continuidade a essa aula sobre os demônios e você vai entender o que a gente está falando também, porque hoje em dia isso tem crescido de uma maneira alarmante, isso tem crescido de uma maneira abrupta. Muitas pessoas possuem marido espiritual, muitas mulheres, muitos homens possuem esposa espiritual. Gente, o mundo jaz do maligno, sabe? E daqui a pouco o que vai só falta é essas pessoas quererem, olha só que coisa de doido que eu vou falar aqui, mas quererem de fato legalizar isso diante da lei dos homens, falando que tem um marido espiritual e quer se casar com aquele marido ou mulher, o homem falar que tem uma esposa espiritual e quer legalizar aquilo diante da lei dos homens. Isso aí, meu irmão, não é difícil, porque o ser humano a cada dia tá tendo surtos psicóticos, a cada dia ele tá piorando, em vez de melhorar. Infelizmente também as pessoas elas estão crescendo na árvore do conhecimento do mal, né? Elas estão se alimentando da árvore do conhecimento do mal, a cada dia elas estão experimentando de coisas malignas, e elas, quanto mais experimentam, mais elas querem, porque o diabo, Satã, ele não vai dar algo para alguém que vai lhe causar dor no momento. Primeiro ele seduz, ele atrai, ele traz prazer, e depois sim, ele acaba deixando a pessoa na amargura. Existe também os casos ufológicos sexuais. Antônio Vilas Boas, do Brasil, afirmou que em 1957 ele foi abduzido por alienígenas, demônios sexuais, disfarçados, e colocado em um quarto com uma mulher bonita, de cabelos louros, e forçado a ter relações com ela. Então, esse alien, que era uma alien, né, se transfigurava numa mulher muito bonita, cabelos louros, e ele era forçado a ter relações sexuais com essa mulher que era transfigurada. E ele acabava tendo esses atos sexuais aí. É um homem chamado Antônio Vilas Boas. Howard Menger afirmou ter tido relações sexuais regulares com Marla. O nome dessa entidade era chamada de Marla, uma bela mulher loira do espaço que alegou ser de 500 anos de idade. Na década de 1970, uma menina de 19 anos de idade na Califórnia alegou ter sido estuprada por 6 humanoides de pele azul
que a atacaram depois que ela viu a nave espacial deles. Isso aqui também é um outro relato. Gente, você pode até achar que as pessoas elas têm problemas, né? Como que pode isso? Mas eu conheço muita gente coerente, pessoas de Deus, aliás, que já também ouviram uma nave, ouviram isso. Isso aí pode ser uma questão holográfica, tá? Que acontece, hoje existe uma tecnologia chamada Blue Band, Band Blue, que é uma tecnologia holográfica e que as pessoas acabam, na realidade, sendo enganadas por muitas coisas. Mas esses seres humanoides existem e as pessoas têm que entender que esses seres ainda vão se manifestar. Eles vão se manifestar de novo. Eu não posso comentar muito, como eu disse, eu tenho que fazer um estudo e mostrar isso para você, à luz da história, à luz da Bíblia, que esses seres existem. É óbvio que esses seres nós sabemos quem eles são, a origem deles. Devido à natureza bizarra dos relatos e da falta geral de provas, a maioria das pessoas ignoraram tais relatos. Ignoraram porque é uma coisa que foge dentro de um contexto natural, vai para um fundo espiritual e as pessoas não têm entendimento disso. E geralmente tudo aquilo que a gente não tem entendimento, a gente joga na caixinha do esquecimento, no sentido assim de desconsiderar, deixar lá, não tocar no assunto e procurar entender. Então você precisa compreender, você precisa entender, na realidade, que isso existe, isso é real, e que, na realidade, existem demônios que agem na área sexual, eles também mantêm ato sexual com pessoas, e isso é latente. Eu conheço pessoas que são, na realidade, assediadas o tempo todo na área sexual, como eu também já fui, como outras pessoas são, e elas são assediadas sexualmente, ou seja, esses demônios visitam essas pessoas o tempo todo, pode ser num sono, num sonho, pode ser no dia a dia, na sua casa, no seu trabalho. Tem gente que vê, tem pessoas que elas estão dentro de ônibus, elas estão vendo aquele demônio estar conversando com ela, elas estão no carro, aquele demônio conversando com ela. Muitas vezes assim, pessoas que não têm entendimento da palavra, e as pessoas que têm entendimento, algumas delas às vezes até conversam, mas a pessoa tem que usar a autoridade e repreender esse mal. Mas existem os demônios assediadores na área sexual, isso é fato. Então isso aí que eu te falei são culturas mitológicas, tá? De demônios na área sexual, mas como eu disse, toda mitologia ela tem um fundo de verdade. Toda mitologia tem um fundo de verdade. É que te mostra uma coisa que parece uma mitologia, mas que existe uma verdade por trás daquilo, só que essa verdade ela não é explícita. Porque se nós realmente pudéssemos entender a realidade daquilo, com certeza a gente não faria muita coisa. Então, essa é mais uma aula do nosso curso de Batalha Espiritual na Sexualidade. Na próxima aula, nós estaremos falando sobre o breve histórico, nós vamos falar sobre Desmascarando a Pombagira. Nós vamos falar sobre essa entidade, tá, que existe na religião e que tem entrado na vida de muitas pessoas, tem destruído muitos casamentos, muitas famílias, e eu quero falar sobre isso. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida, você vai entender, e eu tenho certeza que essas aulas, o Senhor vai abrir o leque da revelação, vai abrir os teus olhos, você vai conseguir estar aí vivendo a cura de Deus nessa área, a libertação do Senhor nessa área. Lembrando que nós estamos falando de batalha. Libertação sexual é uma coisa, a batalha é outra. Porque eu estou te ensinando que existe uma guerra. Como eu disse, esses demônios eles visitam pessoas, eles assediam pessoas, e nós precisamos saber lidar com isso, tá? Em nome de Jesus. Eu quero te pedir, se cadastre no nosso canal, Pastor Rogério Zaite. Te peço, ative o sininho lá, você vai estar sempre recebendo aí os nossos vídeos, postagens que nós estaremos colocando no ar, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.